tema de hoje é Vivendo a Vontade do Pai. Fábio, por que você escolheu esse tema? Esse tema ele foi sugerido há alguns dias pelo pastor Fábio, em alguns devocionais, e eu comecei a meditar sobre isso, querido, sobre como é viver a vontade do Pai. O primeiro aspecto interessante é que o reino de Deus, ele não é um reino democrático. Hoje nós vivemos em um país democrático, em que nós escolhemos os nossos governantes. Amém? O reino de Deus ele é um reino monárquico. Existe um rei, existe o povo, e existe a vontade do rei. Eu quero trabalhar hoje com vocês aqui, abrir esse tempo e falar um pouquinho sobre como é viver a vontade do Pai. Como é viver a vontade do rei. Amém? Abre sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e no verso 10. Nós vamos ver aqui na oração do Pai Nosso. Mateus 6, 10. Coloca aqui por gentileza já. O Gabriel, que esteja lá. Nós vemos aqui a oração do Pai Nosso. Coloca o 9 primeiro, por gentileza. Mateus 6, 9. Jesus diz assim: vocês orem assim: Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Seja feita a tua vontade. Seja feita a vontade do rei, aqui na terra, como ela é feita no céu. Fábio, como que eu vivo uma vida fazendo a vontade do Pai aqui na terra? Porque no céu, querido, eu creio que nós vamos fazer a vontade do Pai. Mas a vontade dele para nós é que nós vivamos uma vida debaixo da vontade dele aqui. A vontade dele, querido, é feita quando o meu eu, o nosso ego, ele é deixado de lado. Quando não mais importa para nós aquilo que é bom para mim, mas sim o que é bom para o reino. Essa cadeira ela não está boa para mim. Não, mas será que eu vim aqui para esse lugar? Eu vim aqui para receber algo? Ou eu vim aqui para oferecer algo? O reino de Deus, querido, ele é estabelecido aqui na terra, quando os nossos desejos, as nossas vontades, que na maioria das vezes são vontades egoístas, são vontades voltadas para nós. Não, porque para mim, não, querido. Não importa aquilo que é bom simplesmente só para mim. Não importa aquilo que é bom para o reino de Deus. Não, mas eu não concordo. Não é questão de concordar ou não. É uma questão de reino. Lembra quando Jesus, querido, ele reúne os seus discípulos e ele conta para os seus discípulos que ele iria morrer, a forma com que ele iria morrer, e os seus discípulos dizem: Senhor, mas e nós? Senhor, mas e eu? Como vai ser agora? Não, querido. Não é a nossa vontade simplesmente, é a vontade dele. Então viver, querido, na vontade do Pai era abrir mão. É abrir mão daquilo que só, aquele ego que só pensa em mim. Não, mas se não for assim, eu não vou. Você já deve ter ouvido isso algumas vezes, né? Não, se não for assim, eu estou fora. Não. No reino de Deus não é assim, querido. No reino de Deus existe um rei e existe a vontade do rei. Amém? Nós estamos aqui para cumprir, para fazer a vontade do rei. Glória a Deus por isso, querido. Sabe, nós precisamos perder ou tirar esse pensamento de que nós viemos para cá para receber algo. Sabe, existem algumas pessoas que ainda pensam que elas vêm para a igreja para receber a sua bênção. Eu vim receber a minha bênção. Não. A palavra de Deus diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Agora eu não venho mais simplesmente para usufruir de algo. Eu venho aqui para oferecer. Eu vim aqui para
me render a Ele. Eu venho aqui para oferecer o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Assim como Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 12 e verso 1. Nós devemos vir para esse lugar, querido, para oferecer um culto agradável a Ele. Vocês estão me entendendo? Amém? Eu faço a vontade do Pai quando eu venho para esse lugar aqui, para me relacionar com os meus irmãos. Eu venho para esse lugar aqui para ter um tempo de cultuar a Ele. E sabe o que é interessante nessa palavra cultuar e na palavra adorar? Porque tudo aquilo que nós, ou todo aquele que nós adoramos, nós nos tornamos semelhante a Ele. Então todas as vezes que nós viemos para cá e nos rendemos a Ele, nós estamos nos tornando mais parecido com Ele. Amém? Porque a nossa natureza é essa, de ser como Ele e de servir como Ele. Não é verdade? A nossa natureza é essa, querido. Nós somos a expressão do túmulo vazio. Interessante isso, né? Nós somos a expressão de que valeu a pena. Você sabe aquele sentimento que nós temos quando nós fazemos algo que você fala, puxa, valeu a pena. Esse é o sentimento, querido. Que quando Deus olha para mim e para você, Ele olha Cristo em nós e Ele diz, valeu a pena, querido. Valeu a pena. Valeu a pena fazer tudo que eu fiz. Porque eles são essa expressão do túmulo vazio. Nós temos um dos maiores privilégios que nós temos hoje. Você sabe qual que é o maior privilégio que nós temos? Entre vários, mas esse talvez seja o principal privilégio. O maior privilégio que nós temos é de ser filho de Deus. E não só ser filho de Deus, mas ser o filho amado de Deus. Lá em Mateus, querido, no capítulo 13, capítulo 3, verso 13, quando Jesus ele chega diante de João Batista e algumas coisas me chamam a atenção nesse texto, já foi, tantas vezes nós já fomos conduzidos e ministrados por esse texto. A primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus ele vai até João Batista. Ele vai até João Batista. E quando ele chega diante de João Batista sabia quem era Jesus. João Batista conhecia Jesus. E ele chega e fala, João, eu preciso ser batizado. João fala, não, Senhor. É eu que preciso ser batizado pelo Senhor. É eu que preciso ser batizado. Não, João. Deixa assim. Deixa assim para que se cumpra toda a justiça. Deixa assim para que esse ato meu, ele sirva de alicerce. Esse ato que você vai me batizar agora, esse ato de me submeter a uma autoridade, aquelas pessoas lá da comunidade Caminho Vivo de Paranavaí, eles vão colher os frutos disso que eu estou fazendo agora. Você consegue me entender, queridos? Que nós hoje colhemos os frutos de uma decisão que o Senhor Jesus teve, de se submeter a uma autoridade. Eu entendo que todas as vezes que nós, à semelhança dele, nos submetemos a uma autoridade, seja ela dentro ou fora da igreja, nós colhemos os frutos dessa submissão. Eu quero trabalhar hoje rapidamente com vocês com 3 consequências, queridos, na vida de Jesus. 3 consequências de fazer a vontade do Pai. A primeira foi quando ele se submeteu a João Batista ali. A primeira foi quando ele foi até o deserto, foi até o Rio Jordão e foi batizado por João. Coloca o texto para mim de Mateus 3:13 e nós vamos ler, ler e entender qual foi a primeira consequência de se submeter a uma autoridade. Mateus capítulo 3, e verso 13 diz assim, então veio Jesus da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento,
o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Glória a Deus por isso, querido. Amém, glória a Deus. A primeira consequência, querido, de fazer a vontade do Pai, de se submeter a alguém, o céu se abriu e nunca mais fechou, querido. O céu se abriu e nunca mais fechou. E a expressão do Deus Pai dizendo: esse é o meu filho amado. Não é só o meu filho, é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Aleluia, querido. E por isso, querido, é a primeira consequência. Quando nós nos submetemos a alguém, os céus estão abertos sobre a nossa vida. E nós vamos colher os frutos dessa submissão. Nós vamos andar fazendo a vontade do Pai quando nós entendemos quem nós somos e que nós somos amados pelo Pai. Você consegue perceber o amor do Pai nesse lugar, nesse momento? Você consegue perceber o amor dele? Você consegue perceber o amor do Pai no seu dia a dia, nos seus afazeres, no seu trabalho? Você consegue perceber o amor do Pai quando você olha para um céu estrelado? Você consegue perceber o amor do Pai quando você contempla um belo pôr do sol, um belo nascer do sol? Nós somos, querido, a expressão disso. Jesus, ele se revela a nós a todo momento. O amor dele se revela a nós a todo momento. Aleluia, glória a Deus por isso. É interessante, querido, que a vontade do Pai é que eu e você, nós sejamos obedientes. De uma forma resumida, de uma forma mais clara, é essa. A vontade do Pai é que eu e você, nós sejamos obedientes. Mas que tipo de obediência, pastor Fábio, você quer nos conduzir nessa noite? Eu quero que você entenda a obediência, querido, olhando para Ele, olhando para Jesus. Lá em Filipenses, no capítulo 2, nós temos um exemplo claro. Eu entendo que Jesus, ele não só falava, mas ele demonstrava. Não era somente nas palavras dele que você via o amor, que você via a paixão, que você via o agir de Deus, mas era nas atitudes dele, no viver dele. Nós podemos viver hoje e contemplar isso. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 3, nós vamos ver que tipo de obediência que ele quer nos levar nessa noite, para nós vivermos debaixo da vontade do Pai. Filipenses capítulo 2, verso 3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Eu quero fazer uma pausa aqui. Considerem os outros superiores a si mesmo. Está vendo essa pessoa linda do seu lado aí? Dá uma olhadinha para ela. Ela tem algo, querido, que você não sabe ainda. Ela tem algo para te ensinar. Ela tem algo de Deus para a sua vida. Você sabia disso? Ela tem algo precioso para mim e para você. Por isso que Paulo, falando aos Filipenses, ele fala: nada façais por ambição, ou por egoísmo, ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Versículo 4, por gentileza. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quer dizer que não é para cuidar só dos meus interesses? Não. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, não considerou o que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens.
E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Está bom até aqui? Esse é o tipo de obediência, querido. Se nós hoje vivemos uma vida com Ele, nós sabemos quem nós somos, que nós somos filhos amados. É interessante isso porque o Pai se revela a nós e Ele mostra quem nós somos. Demorei muito tempo da minha vida, querido, para entender que eu era filho amado do Senhor, sabia? Algumas pessoas que me conhecem há mais tempo sabem disso. Eu, durante a minha infância, eu não me sentia amado, durante a minha adolescência também não. Mas, querido, quando eu entendi que o Senhor Jesus me amava, da maneira com que Ele ama a mim e a você, querido, tudo mudou na minha vida. Deixei de ser gago, você acredita? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, querido. Hoje eu sei, querido, o valor que eu tenho no Senhor. Amém? Você, homem, você, mulher, saiba o valor que você tem para Deus. Você, jovem, você, adolescente, saiba o valor que você tem para Deus. Nós somos comprados, querido, por um alto preço. Nós somos comprados por um alto preço. E hoje a obediência para nós não precisa ser algo trucado, algo forçado. Nós temos alguém que foi obediente e que continua sendo obediente. E quando nós pensarmos sobre fazer a vontade do Pai e ser obediente, nós temos a quem olhar. Nós temos um padrão a seguir. Porque o padrão é Jesus, querido. Amém? Quando nós olhamos para Ele, nós vemos o que é ser obediente. Quando nós olhamos para Jesus, nós sabemos como é fazer a vontade do Pai. Como é agradar o coração do Pai. Amém? Estão comigo aqui? Glória a Deus por isso. É simples assim, não é? Às vezes não é tão simples, né? Igual diz meu pastor, não é fácil, mas também não é muito difícil, né? É assim, querido, o evangelho ele é simples. Segunda consequência, querido, para nós ganharmos tempo. Jesus, ele tornou possível aquilo que era impossível para nós. Com a sua obediência, a primeira consequência, os céus estão abertos até hoje, e hoje nós temos o livre acesso, hoje nós somos amados, hoje nós somos filhinhos do papai. Você sabia que você é o filhinho do papai? Sabia, Maurício? Você é o filhinho do papai. Você é a filhinha do papai, querido. Olha que maravilha. Essa foi a primeira consequência. A segunda consequência da obediência de Jesus foi que Ele tornou possível aquilo que era impossível para nós. Abre sua Bíblia comigo lá em Romanos, no capítulo 5, verso 17. Nós vamos ver o que Ele tornou possível para nós. Amém? Romanos 5, verso 17, nós vamos fazer a leitura até o verso 19. 17 diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Glória a Deus por isso, querido. Glória a Deus por isso. Jesus tornou aquilo que era impossível para nós, querido. Se não fosse Jesus, seria impossível agradar o coração de Deus. Seria impossível viver uma vida de obediência a Deus. Seria impossível, queridos, se aproximar dele. Seria impossível
ter o livre acesso a Ele. Ele tornou possível aquilo que era impossível, querido. A palavra de Deus diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e jamais penetrou no coração humano o que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Querido, é algo inimaginável o que Ele tem para mim e para você. Amém? Mas Ele, por Ele com a sua obediência. Por causa de Adão, querido, todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Mas em Jesus, todos nós fomos justificados por Ele. Aleluia. Todos nós nos tornamos justos. Não por algo que nós fizemos, ou porque nós somos bonitinhos, ou porque... Não. Não há nenhum mérito em nós, querido. Somente a graça dele tornou possível aquilo que era impossível. Amém? Você consegue compreender, querido? Você consegue tocar? Você consegue ver a graça dele fluindo através de você? Ou na sua vida? Sabe, de um período para cá, querido, Deus ele tem me levado a contemplar a graça dele de uma forma diferente. Eu creio que Ele se revela a nós nas grandes e nas pequenas coisas, nas coisas maiores e nas coisas menores. Mas Ele se revela de uma maneira tão doce, querido, de uma maneira tão amável, que me faz a cada dia mais se sentir mais amado por Ele. Você se sente assim também? Amém? Foi por causa dele, querido. Foi por causa dele. Aquilo que era impossível para nós, Ele tornou possível. E a consequência da obediência dele, nós colhemos os frutos até hoje. E vamos continuar colhendo os frutos da obediência dele. Aleluia. Glória a Deus por isso. Caminhamos. Terceira consequência. A primeira foi que os céus se abriram e o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele. Aleluia. A segunda foi que ele tornou possível aquilo que era impossível para nós. E a terceira, querido, consequência. Nada daquilo que nós sofremos hoje vai se comparar com a glória que em nós será revelada. Coloca Romanos 8, capítulo 8, verso 18 para mim, por favor. Esse texto ele é muito interessante, querido, como toda a Bíblia é interessante e é maravilhosa, amém? Romanos capítulo 8, verso 18, diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Deixa o 18 para mim aí, por gentileza. Olha que interessante, querido. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Onde a glória de Deus ela se revela, querido? Revela em nós, na minha e na sua vida. A glória dele, o amor dele, o carinho dele, o afago dele, se revela em nós. Se revela através da minha e da sua vida. Amém? A cada abraço, querido, que você dá em alguém, a glória dele está sendo revelada. A cada aperto de mão, a cada afago, a cada carinho no seu filho, a glória dele está sendo revelada. A cada pessoa com que você se relaciona no seu trabalho, a glória dele está sendo revelada ali naquele lugar. Querido, você não está trabalhando hoje nesse lugar onde você trabalha por um acaso. Existe algo muito maior ali. Se você não entendeu ainda, querido, comece a perceber o amor dele fluindo através da sua vida. Muitas pessoas, querido, não vão ler um versículo sequer da Bíblia, mas eles vão ler a sua própria vida. Amém? Oh, pastor, mas eu sou tão falho. Não, querido.
Você é filho amado do Senhor. Você é o filhinho do papai, você é a filhinha do papai. Os céus estão abertos sobre a sua vida. Você é a expressão do túmulo vazio, de que valeu a pena todo esforço. A glória dele é revelada através de nós. Amém? Glória a Deus por isso. Versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa. Não é uma pequena expectativa, querido. Não é uma média expectativa. Ou uma expectativazinha, pequenininha. Não. É uma grande expectativa. Que os filhos de Deus sejam revelados. É interessante, querido, esse texto, porque nós vivemos num tempo, como igreja, e é notório aqui no nosso meio, nessa noite, existem pessoas que tiveram grandes percas na sua vida. Percas terríveis, querido. Percas dolorosas. Recentemente nós perdemos o seu querido, o seu Laerte. Percas dolorosas para a família, para a igreja. E aí Paulo vem falando aos romanos, e ele fala que nada daquilo que nós sofremos hoje, nada daquilo que nós perdemos hoje, vai se comparar à glória que vai ser revelada através de nós. Quem que estava dizendo isso para nós, querido? Era Paulo. Sabe que Paulo entendia ou sabia o que era sofrimento? Se nós olharmos para a vida de Paulo, querido, Paulo sabia. Paulo sabia o que era sofrer. Paulo sabia o que era padecer. E esse homem, ele vem, escreve uma carta, e essa carta ecoa por gerações e gerações. E hoje ele vem dizer para mim e para você que nada daquilo que nós sofremos hoje, nada, vai se comparar à glória que é revelada através de nós. Amém? E o versículo 19, querido, ele diz que há uma ardente expectativa, querido. Algumas traduções dizem que há aguarda com um vívido anseio, aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Filhos de Deus, por favor, se manifestem, se revelem, aonde você estiver, querido, aonde você estiver, se revele. Amém? Aonde você estiver, manifeste a glória que é revelada através de você. Querido, você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa. Você é o filhinho do papai e a filhinha do papai. Amém? Existem muitas pessoas ansiando e desejando conhecer esse Jesus que habita dentro de você. Existem pessoas ansiando ardentemente experimentar, tocar, viver com esse Espírito que há dentro de você. Existem muitas pessoas, querido, ansiando e desejando que eu e você se revele a eles, porque a glória, ela é revelada através de nós. Amém? Vocês estão comigo aqui, queridos? Glória a Deus por isso. Então, amados, viver a vontade do Pai é viver uma vida assim como o Senhor Jesus viveu. É se submeter assim como Ele se submeteu. É muitas vezes morrer assim como Ele morreu. É muitas vezes ressuscitar assim como Ele ressuscitou. É muitas vezes, querido, se colocar debaixo de alguém, para que essa pessoa possa subir e possa conhecer o Senhor Jesus. Não existe outra pessoa, querido. Não existe outra geração. Não existe outras pessoas. Somos nós. Amém? Somos nós.
A glória dele foi revelada a nós e através de nós, outras pessoas precisam conhecer a ele.